Os irmãos que nos acompanharam aqui na plataforma, quero cumprimentar os irmãos da Igreja de Vila Brasilândia. Feliz sábado! Feliz sábado! Vocês sabem que essa é a igreja mais querida aqui, viu? Pela minha família, é uma igreja que está no nosso coração. Sempre é uma grande alegria retornar aqui à Igreja de Vila Brasilândia. Aqui eu consegui experimentar momentos muito especiais na minha vida espiritual. Foi aqui que eu conheci a mensagem de Cristo. E sempre quando a gente retorna aqui, sábado passado eu estava assistindo a mensagem, hoje partilhando, mas sempre é uma oportunidade da gente refletir um pouquinho, fazer aquela retrospectiva da nossa trajetória e da nossa caminhada espiritual, né? E a Bíblia ela fala isso, né? Que nós precisamos sempre olhar para trás, não com aquele saudosismo, né? Mas olhar para trás para a gente ver a maneira maravilhosa como Deus nos guiou, porque quando a gente percebe a maneira como Deus guia os nossos passos e guia também os caminhos da igreja, a gente também enche o nosso coração de esperança com a certeza de que nós estamos no caminho certo e que muito em breve o nosso Senhor Jesus vai retornar para nos levar para a eternidade. Amém? Eu vejo alguns rostos novos, mas muitos rostos, embora novos, mas eu já conhecia. Então é uma grande alegria poder rever. Não pude cumprimentar todos, mas na saída, ao final do culto, a gente vai ter a oportunidade de cumprimentar, de poder abraçar cada um de vocês, de conversar um pouco. E sempre é uma grande alegria, tanto conhecer novas pessoas, como também rever os nossos grandes irmãos, irmãs, nossos grandes amigos aqui da Igreja de Vila Brasilândia. Irmãos, vocês concordam comigo que a nossa vida é uma vida de constante aprendizado? Sim ou não? Sim. Desde quando nós nascemos, a gente está aprendendo. E nós nunca chegaremos àquele momento que a gente vai dizer assim, olha, eu já sei tudo. Eu já compreendo tudo, eu sou, especialista em tudo. Não existe isso. Mesmo na eternidade, quando você e eu, então, seremos perfeitos, mesmo na eternidade, nós estaremos em constante aprendizado. O único que tem todo o conhecimento e não tem nada absolutamente a aprender é Deus. Nós que somos seres finitos e mesmo com o dom da imortalidade que Deus nos dará naquele grande dia quando Jesus voltar, mesmo assim, durante toda a eternidade a gente vai estar aprendendo, né? E isso eu vejo isso como algo positivo, né? Porque quando você tem algo a descobrir, enche de significado a sua vida, certo? Quando você tem algo a aprender, você nunca vai ser uma pessoa prepotente e orgulhosa, muito pelo contrário, você vai ter humildade, mas você vai ter também aquela avidez, aquele desejo por mais conhecimento, e isso é muito prazeroso, né? Quando a gente está lendo, por exemplo, um livro, e você está degustando daquele livro, a Bíblia, por exemplo, toca o nosso coração e a gente, poxa, olha, que verdade maravilhosa que eu estou aprendendo aqui. Então, a nossa vida é uma vida de constante aprendizado. Nós temos 3 fontes de conhecimento, 3 lugares que a gente pode encontrar esse conhecimento que nos ajuda a crescer, a nos desenvolver. A gente aprende, primeiro, pela experiência. Quando a gente passa por algumas experiências na nossa vida, sejam elas desagradáveis ou positivas, a gente aprende com isso, certo? Concordam? Por isso que as pessoas mais vividas, não mais velhas, mas mais vividas, mais experientes, elas têm o que contribuir. Então, eu valorizo muito os cabelos brancos. Eu valorizo muito aquelas pessoas que não têm mais cabelos, né? Que vai caindo, né? Eu valorizo aquelas pessoas mais vividas. A gente aprende muito com elas, porque elas já passaram por experiências que nós, mais jovens, não passamos.
E você também aprende com as suas próprias experiências. Então, essa é uma fonte de aprendizado. Outra fonte de aprendizado muito eficaz: os livros. Quem lê sabe mais, certo? Concordam? Quem lê sabe mais. E qual que é o livro dos livros? A Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente acaba não apenas sendo mais inteligentes, mas a gente também acaba sendo mais sábios. O que é mais importante, você ser mais inteligente ou ser mais sábio? Se eu fosse escolher entre eu quero os dois, eu quero ser inteligente e sábio, certo? Todos nós precisamos almejar isso. Mas se for escolher entre ser inteligente e sábio, é melhor ser sábio. Porque o inteligente, ele tem conhecimento, mas se ele não souber utilizar o conhecimento, ele vai ter uma vida frustrada. Não é isso? Então, é importante você ter conhecimento, ser inteligente, mas é importante, sobretudo, você ser sábio. E a Bíblia é um livro que nos concede tanto conhecimento como sabedoria. Agora, é claro, eu não estou dizendo aqui que você não pode ler outros livros. É importante que você também aprenda outras disciplinas. Por isso que a gente tem a escola, por isso que a gente tem a faculdade, a universidade, né? Por isso que a gente faz um mestrado, depois vai para um doutorado, né? Aí vai para um pós-doutorado. O conhecimento, ele é positivo. E a gente precisa, através da leitura dos livros, bons livros, é claro, a gente também aprende, a gente também cresce. Agora, existe uma terceira fonte de conhecimento, de aprendizado. Sabe qual que é essa terceira fonte de aprendizado? Os relacionamentos. Sabia? A gente aprende com o outro. Concordam? A gente aprende com as pessoas. Na minha relação com minha esposa, eu aprendo com ela. Em muitas coisas. Ela já me ensinou, durante o período que nós estamos casados, muitas coisas. E eu também tive a oportunidade de ensiná-la. Será que a gente aprende com os nossos filhos, mesmo pequenos? A gente aprende. É claro que nós ensinamos mais do que aprendemos, mas a gente aprende com as crianças também. Porque nós somos mais vividos, naturalmente. Não porque nós sejamos melhores do que as crianças, né? Mas porque a gente é mais vivido. Então a gente tem mais bagagem para transmitir para elas. Então vejam, nós aprendemos através dos relacionamentos. Sabe qual que é o relacionamento mais importante para a gente aprender? Nosso relacionamento com quem? Com Deus. Quando você e eu nos relacionamos com Deus, aprendemos ou não aprendemos, gente? Aprendemos. A nossa relação com o nosso Salvador, através da oração e do estudo da Bíblia, nos traz um aprendizado tremendo, diário, constante. Agora, eu também aprendo quando eu me relaciono com as pessoas. Mas eu aprendi uma coisa, com as pessoas. Existem pessoas que eu aprendo pelo bom exemplo e existem pessoas que eu aprendo pelo mau exemplo. Mas todas as pessoas me ensinam. Ou o que eu devo fazer, imitar, ou aquilo que eu não devo fazer ou não devo imitar. Quando eu vou à Bíblia, esse livro maravilhoso, que na verdade não é um livro, é uma coleção de livros. Quantos livros mesmo tem na Bíblia? 66. Nessa coleção de livros aqui, é interessante, é impressionante a Bíblia, porque a Bíblia, ela é composta por ensinos e por histórias. Você tem na Bíblia ensinos, quer ver um exemplo de ensino? Os 10 mandamentos, são ensinos ou não? São ensinos. Os evangelhos que narram a história de Cristo são ensinos ou é uma narrativa? É uma narrativa que nos traz ensinamentos, certo? Mas a vida de Jesus, o relato da vida de Cristo é uma narrativa, é uma história. E a gente aprende através da história. Então a Bíblia, ela traz uma coleção de histórias. Sabe por quê? O ser humano, ele não aprende apenas através do discurso teórico, do ensinamento, do cognitivo. O ser humano aprende muito através também dos
exemplos. Olha como que Deus é sábio. Ele poderia, como acontece, por exemplo, com o Alcorão. Vocês sabem, já ouviram falar do Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado para os islâmicos, para os muçulmanos. O Alcorão é uma coleção de ensinos, mas não tem histórias. Se você pegar o livro, por exemplo, sagrado do budismo, eles têm ensinos, mas não tem histórias. A Bíblia tem ensinos e tem histórias. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe que a gente aprende muito mais através de histórias do que até mesmo através de ensinamentos. Então Deus deixou histórias para que você e eu aprendêssemos na Bíblia. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que aqui é tudo estudante da Bíblia, daqueles que estudam profundamente. A Bíblia, ela tem histórias apenas de pessoas que deram bons exemplos, ou tem histórias também de pessoas que deram maus exemplos? A gente tem as duas coisas. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele sabe que em alguns momentos da nossa vida a gente vai dar bons exemplos e em alguns momentos a gente também vai estar dando mau exemplo. E aí Deus, Ele mostra e Ele relata essa história ou essas histórias para que a gente possa aprender tanto pelo exemplo como por contraste. Então, quando eu olho para um bom exemplo na Bíblia, eu preciso copiar. Mas quando eu olho para um mau exemplo, eu preciso o quê? Aprender a não fazer como este fez. Geralmente os pregadores gostam de pregar sobre bons exemplos, não é verdade? Aquele personagem como Daniel, como José, né, que deram bons exemplos, e aí a gente, poxa, vou pegar esse ensinamento. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu quero falar para vocês de um homem que deu um mau exemplo. E nós vamos aprender da história dele. Um homem que esteve tão próximo de Jesus, que viveu durante 3 anos e meio na presença do próprio Salvador, vivendo dia e noite, ouvindo os ensinamentos de Jesus, visualizando os milagres de Jesus, conversando face a face com Jesus, mas ainda assim se perdeu. Sabe de quem que eu estou falando? De Judas, exatamente. Quem era Judas? Quem era Judas? Quando a gente vai aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós encontramos uma lista, a lista dos 12 discípulos ou dos 12 apóstolos. Na verdade, Jesus não teve 12 discípulos. Jesus teve, quando esteve aqui nessa terra, ele chegou a ter 120 discípulos. Quando ele ascendeu aos céus, haviam 120 discípulos contemplando ele indo para o céu. Inclusive, num determinado momento do ministério de Jesus, ele tinha 70 discípulos, que ele enviou esses discípulos de dois em dois. Então, é errado a gente dizer assim, Jesus teve 12 discípulos apenas. Não, Jesus teve mais, quando esteve aqui nessa terra. Mas ele teve 12 que foram chamados de apóstolos, foram escolhidos para uma missão especial. E dentre esses 12, nós tínhamos um que se chamava Judas. Em todas as listas, a gente não vai ler aqui, em virtude do nosso tempo, mas em todas as listas, você percebe que Judas sempre é colocado como o último. Como último. Geralmente as listas começam com os principais apóstolos. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. E André. Né? Sempre as listas dos 12 discípulos começam com esses. E sempre nessas listas, o último é Judas com uma qualificação ou um qualificativo de Judas. Sempre diz, aquele que o traiu. Infelizmente, olha, negativo, né?
Mas nós aprendemos pela Bíblia que Judas pertenceu ao grupo apostólico. Judas, ele tinha um sobrenome. Qual que era o sobrenome dele? Iscariotes. Possivelmente ele recebeu esse nome de seu pai. A palavra Iscariote significa aquele que é de Queriote. Queriote era uma cidade que ficava na Judeia. Então, dentre os 12 apóstolos, o único que era da Judeia era Judas. Os demais eram galileus, os outros 11. Apenas Judas era da Judeia. O nome Judas era um nome muito conhecido naquela época. Muito possivelmente você não colocaria o nome de Judas no seu filho hoje. Ninguém coloca, né? Porque tem esse estereótipo negativo. Mas naquela época, Judas era um nome muito popular, assim como o nome de João, o nome de Tiago hoje e outros nomes aí. Era um nome muito popular e tinha um significado muito bonito. Sabe o que significa o nome Judas? O nome Judas significa louvor a Deus. Olha que nome lindo, né? E o nome Judas é uma variante do nome Judá. Já ouviram desse nome no Antigo Testamento? Judá era um dos filhos de quem? De Jacó, que deu origem a uma das tribos de Israel e, na verdade, a tribo mais importante de Israel, de onde veio o rei Davi, de onde veio o rei Salomão. Então, o nome Judá, na época do Novo Testamento e nos tempos bíblicos, tinha um significado de heroísmo. Por isso que era um nome muito popular. E Judas é uma variante do nome Judá, certo? Então, Judas tinha um nome que lembrava esses grandes reis, Davi, Salomão, um nome muito popular daquela época. Outra característica de Judas. Judas era um homem capaz, inteligente, sim ou não? Era. A Bíblia diz que dentre os 12, Jesus escolheu, chamou e disse assim, você vai ser o nosso tesoureiro. Porque Judas, ele tinha habilidades administrativas. A maioria dos apóstolos eram semi-analfabetos, ou alguns deles analfabetos mesmo. Eram simples pescadores, tinham funções mais simples. A maioria deles. Mas Judas tinha uma capacidade administrativa muito elevada. E aí Jesus confiou a ele, os apóstolos ali, confiaram a ele a responsabilidade de ser o administrador dos recursos dos apóstolos. Então, a gente fez aqui um rápido histórico da vida de Judas. Eu vou recapitular aqui, para vocês terem uma ideia quão importante ele era naquela época, principalmente no círculo apostólico. Ele era filho de Judá, criado no coração da Judeia, e ele tinha um honrado nome. Judas fazia parte do círculo apostólico. Ele tinha habilidades executivas que o credenciavam a se tornar tesoureiro dos fundos apostólicos. E por fim, qual foi o grande privilégio de Judas? Ele pôde estar aos pés do maior mestre que já pisou nessa terra, Jesus Cristo. Quando a gente olha o histórico de Judas, a gente pode dizer assim, se a gente já não conhecesse a história dele, né? A gente poderia dizer, poxa, esse aqui vai ter um futuro promissor. E de fato ele tinha um futuro promissor. O que aconteceu com Judas, irmãos, que tornou Judas o traidor do Salvador? Mesmo com esse histórico tão promissor, talvez de todos os apóstolos, Judas fosse aquele que tinha o melhor histórico. As pessoas naquela época poderiam dizer assim, olha, esse aqui é o mais preparado para ser o líder dos apóstolos, na ausência de Jesus. Mas infelizmente, a Bíblia mostra que Judas traiu o Salvador e teve um final de vida muito, mas muito triste. O que a gente pode aprender então com a vida de Judas? Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em João capítulo 12, o verso 6.
Nós vamos ler algumas referências bíblicas a respeito da vida de Judas, para a gente entender por que Judas se tornou alguém tão rebelde, alguém que se distanciou dos caminhos de Deus e teve, lamentavelmente, um final triste. A Bíblia diz aqui em João, capítulo 12, versículo 6. A gente vai dissecar um pouquinho o caráter de Judas, para a gente descobrir por que ele caiu, por que ele apostatou na fé. Vocês sabem que tudo está ligado ao nosso caráter. E aí, estudando o caráter de Judas, a gente vai ter ali algumas pistas que pode servir de lição para quem? Para a gente hoje. João capítulo 12, versículo 6. O que diz a palavra de Deus aí? Isto disse ele, diz a Bíblia. Ele quem? Judas. A Bíblia está se referindo a Judas. Isto disse ele, Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, está se referindo à salva, a bolsa dos apóstolos, onde armazenava os recursos dos apóstolos, porque ele tendo a bolsa, a Bíblia diz aí, o que ele fazia? Tirava o que nela se lançava. Em determinado momento, Jesus estava em Betânia e a Bíblia fala que uma mulher chamada Maria ungiu os pés de Jesus. Ela pegou um perfume caríssimo daquela época, ela quebrou esse vaso de perfume e lavou os pés de Cristo, ungiu os pés de Cristo com esse perfume. E a palavra de Deus nos diz que ao ver essa cena, Judas, ele disse o seguinte: por que essa mulher está desperdiçando esse perfume caríssimo? Ela poderia vender esse perfume e usar o dinheiro para ajudar a quem? Os pobres. Parecia que Judas, ao repreender Maria, estava sendo coerente, né? Tem muita gente pobre aí, ela compra um perfume desse caríssimo, por que ela não vende o perfume e doa o dinheiro para que a gente possa ajudar os pobres? Mas na verdade, Judas, ele estava com uma outra intenção. Ele não estava preocupado com os pobres, mas ele sabia que se ela depositasse aquele dinheiro na bolsa dos apóstolos, ele, de maneira escondida, obviamente, poderia furtar daquele dinheiro. Então, a gente percebe que Judas era uma pessoa desonesta. Então, essa é a primeira característica negativa que nós temos de Judas. Judas era uma pessoa desonesta. Às escondidas, ele roubava o dinheiro que pertencia a Deus. Ele roubava o dinheiro que pertencia ao círculo apostólico, um dinheiro que Jesus utilizava não apenas para se manter, mas em algumas ocasiões, obviamente, para ajudar os pobres, para desenvolver o ministério da pregação do Evangelho. Judas era uma pessoa desonesta. E eu pergunto para você, por que Judas era desonesto? Sabe por quê? É uma outra característica de Judas. Judas era desonesto porque Judas, ele era apegado às coisas materiais. Judas era apegado ao dinheiro. Ele era ganancioso. Ele desejava adquirir riquezas. Tem algum problema desejar adquirir riquezas? Ou ter riquezas? Mas quando a gente coloca o coração nisso, o que acontece? Nós nos tornamos avarentos. E sabe o que é a avareza? A avareza é apego às coisas materiais. E esse era um problema de Judas. Quer ver só? A Bíblia diz aqui em Mateus, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 14 e 15. Mateus, capítulo 26, o verso 14 e 15. Olha só o que a Bíblia diz. Uma pessoa apegada às coisas materiais,
ela pode fazer coisas absurdas. Ela pode furtar. Furtar, vocês sabem o que significa. Furtar não é necessariamente roubar. Furtar é você pegar algo que é do outro às escondidas. Era isso que Judas estava fazendo. Judas não apenas roubou, mas Judas chegou ao ponto de, por causa do dinheiro, entregar o próprio Filho de Deus. E a Bíblia diz aqui em Mateus 26, verso 14: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vocês conseguem entender aqui, irmãos, a dimensão do que está acontecendo nesse verso aqui? Nesses versículos que a gente leu? Nessa história de Judas, esse pacto de traição que ele faz com os líderes religiosos daquela época que odiavam Jesus, que estavam buscando uma maneira de entregar Jesus. É curioso que não foram os inimigos de Jesus que foram até Judas dizer assim: olha, entrega Jesus. Não. Judas percebeu que eles queriam destruir Jesus, que eles queriam de alguma maneira prender Jesus, e Judas, ele percebeu nessa situação a oportunidade de ganhar o quê? Dinheiro. Olha que situação. Olha o que a ganância, a mesquinhez, a avareza faz com o ser humano. Eu estou falando de alguém que viu Jesus realizar milagres. Eu estou falando de alguém que sabia que Jesus era o Filho de Deus. Eu estou falando de alguém que pôde ouvir do próprio Salvador os ensinamentos profundos da Bíblia. Eu estou falando de Judas, um homem que comeu com Cristo, um homem que viveu com Cristo. Mas o apego ao dinheiro cegou Judas. E ele, por iniciativa própria, foi ao encontro dos principais líderes judeus daquela época, porque estava cegado pela avareza, pelo apego às coisas materiais. E aí os líderes religiosos ofereceram para ele o quê? Ofereceram o quê? Em dinheiro? 30 moedas de prata. Com 30 moedas de prata, o que poderia ser adquirido naquela época? Vocês sabem que no período bíblico havia escravidão. 30 moedas de prata é o que se pagava por um escravo. Ele vendeu o Filho de Deus pelo valor de um escravo. Vocês entenderam aqui? Quão mesquinho, quão baixo se tornou Judas por causa do apego às coisas materiais. Cegou a visão espiritual de Judas. Sabe, irmãos, muitos de nós temos o privilégio de estar próximos de Jesus. Muitos de nós temos tido privilégios e oportunidades tremendas. Mas às vezes um pecado acariciado, às vezes o apego às coisas desse mundo tem cegado os nossos olhos ou a nossa visão espiritual. É o que aconteceu com Judas. E não para por aí, viu? A Bíblia mostra, e aqui a gente vai ver um outro versículo. A Bíblia diz aqui em João, capítulo 17, verso 12. É uma outra característica que a Bíblia apresenta a respeito de Judas, que nos ensina um pouquinho mais quais foram os problemas desse discípulo. João capítulo 17, versículo 12. Essa é a oração sumo sacerdotal de Cristo. E a Bíblia diz aqui em João 17, versículo 12. Cristo dizendo ao Pai, em oração: quando eu estava com eles, Jesus está se referindo a quem? Os apóstolos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu...
Jesus intercedia por Judas, tentou guardá-lo no nome de Deus. E Jesus continua: guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto quem? Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus, na sua oração ao Pai, ele chama Judas do que, irmãos? Filho da perdição. Uma outra tradução para essa expressão filho da perdição seria filho desperdiçador. A gente poderia traduzir aqui, ao ler esse texto, filho desperdiçador. Ou filho negligente. A gente também poderia traduzir por filho negligente. Jesus, ao orar, ele estava dizendo assim: olha, e de nenhum deles se perdeu, exceto o filho negligente, o filho desperdiçador, o filho da perdição. Era isso que Jesus estava querendo dizer ao se referir a quem? A Judas. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Judas foi negligente. Jesus diz que ele foi negligente. Jesus diz que ele foi desperdiçador. Sabe por que ele foi negligente, desperdiçador? Porque ele teve toda a oportunidade de ser salvo, mas não aproveitou. Ele estava na presença, e eu já falei isso para vocês, ele estava na presença do próprio Deus em carne. Ele viu coisas que nenhum ser humano talvez contemplou, exceto os apóstolos. Ele teve privilégios e oportunidades que muitas pessoas naquela época não tiveram, mas ele negligenciou e ainda assim se perdeu. Por isso que a Bíblia chama ele de filho negligente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ao avaliar a sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada como adventista, como cristão, e aqui eu falo também para os nossos amigos que estão aqui conosco nessa manhã, na nossa trajetória com Deus, nós temos aproveitado as nossas oportunidades, ou as oportunidades que Deus tem nos oferecido? A oportunidade para a gente se aproximar mais de Deus. Deus tem nos dado tantos privilégios. Será que a gente tem aproveitado esses privilégios e nos aproximado ainda mais do Senhor? Será que a gente tem progredido em nossa vida espiritual? Ou a gente está estagnado? Ou a gente está em declínio espiritual? Ou a gente está tão apegado às coisas materiais dessa vida que nós negligenciamos aquilo que é mais essencial, que é a nossa vida espiritual? Eu gosto muito de um texto que está em Mateus 6, verso 33, né? Buscar em primeiro lugar? Isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, será que a gente tem lido a palavra de Deus, ou a gente tem desperdiçado os nossos momentos com a televisão, com a internet, com recreações, ou mesmo com coisas que são importantes como o trabalho? Mas se a gente coloca o trabalho, se a gente coloca a família, se a gente coloca qualquer coisa acima de Deus, está errado. Eu percebi uma coisa: quanto mais fiel a Deus eu for, o melhor esposo eu serei. Quanto mais fiel a Deus eu for, o melhor pai eu vou ser. Quanto mais fiel a Deus eu for, o melhor pastor eu vou ser. Quanto mais fiel a Deus eu for, o melhor cidadão eu serei. Então, tudo na nossa vida tem que ver com prioridade. Se a gente coloca Deus em prioridade na nossa vida, as outras coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Você quer tornar o seu casamento feliz? Busque primeiro a Deus. Não coloque em primeiro lugar o seu esposo ou a sua esposa, o seu cônjuge, porque os seres humanos, eles nos desapontam. Em primeiro lugar tem que estar quem? Deus. Agora, se você estiver com Deus, você vai ser uma nova criatura. Deus vai tirar, por exemplo, aquelas características da sua personalidade, do seu caráter,
e colocar em você os princípios e os frutos do Espírito Santo, de tal maneira que você vai ser uma pessoa mais paciente, mais amorável, de um discernimento espiritual mais acentuado, e consequentemente você vai ser um melhor cônjuge, você vai ser um melhor pai, uma melhor mãe. Entendem? Então nós precisamos primeiramente estar ligados a quem? A Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, e isso é muito importante. Sabe qual que é o maior desafio da nossa vida? O maior desafio da nossa vida é estar ligado a Jesus Cristo. Esse é o maior desafio, não existe outro. Não existe outro. E estar ligado à videira é o maior desafio. Às vezes a gente pensa assim, a maior provação que eu posso passar são provações externas. Não. Sabe qual que é a maior provação que eu posso passar? Onde que acontece a maior provação da vida? Aqui, ó. Se eu vencer aqui, eu venço qualquer coisa. Se eu vencer esse coração ruim, mau, que a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se eu vencer aqui, eu venço tudo. Porque tem momentos que a gente não quer ler a Bíblia, não é verdade, irmãos? Mas eu sei que é essa natureza pecaminosa que está me atrapalhando, e eu preciso resistir a ela em nome de Jesus. E eu preciso dizer assim: Senhor, eu vou ler a Tua palavra, porque eu sei que isso é certo, não porque eu queira, porque meu coração não quer, mas eu vou ler a Tua palavra porque eu sei que é o certo. E aí a gente pede: Senhor, me dá um novo coração, para que eu possa amar a Tua palavra. E aí a gente faz a oração de Davi, né? Senhor, dá prazer para que eu possa ler a Tua palavra com alegria. Guarda em meu coração a Tua palavra para que eu não peque contra Ti. Aí depois, com o tempo, o nosso coração vai sendo moldado e Deus vai implantando em nosso ser o desejo pelo estudo da palavra, o desejo pela oração. Deus vai trabalhando no nosso caráter, Deus vai trabalhando na nossa vida. Irmãos, não sejamos o quê? Negligentes. Aproveite a oportunidade. Eu quero falar aqui para os jovens também, que estão aqui na igreja. Não deixem de aproveitar a oportunidade de estar na presença do Senhor. Deus tem uma bênção especial para cada um de nós, mas nós precisamos estar conectados a Ele. Eu quero terminar essa mensagem com 3 ensinamentos que a gente pode aprender da história de Judas. Primeiro grande ensinamento. Qual foi um dos grandes problemas de Judas, irmãos? Lamentavelmente, Judas, ele acariciou em seu coração um pecado secreto, um pecado escondido. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe o que é mais trágico na vida de um cristão? É exatamente esse tipo de pecado. Aquele que ninguém sabe, somente você e Deus, e o inimigo de Deus que te leva a pecar. Qual que era o pecado secreto de Judas? Às escondidas ele pegava o quê? Algo que não era dele. Sabe, queridos irmãos, todos nós sabemos quais são os nossos pontos fracos. É nos nossos pontos fracos que nós precisamos vigiar mais. Querem ver só? Satanás nos tenta em 2 coisas especialmente. Primeiro, nos nossos pontos fracos. Segundo, em nossos pontos fortes. Sabe aquela característica que você tem? O seu ponto forte, você é muito bom em algo, você sempre faz bem aquilo. Satanás pode te tornar orgulhoso e você vai cair exatamente naquele ponto forte. Você sabia que Elvis Presley é chamado rei do rock? Antes ele cantava para Jesus? Qual era o ponto forte dele? O talento da música. Ele cantava brilhantemente em quartetos.
Satanás usou aquele ponto forte, ou tentou no ponto forte e ele caiu. Então, Satanás nos tenta tanto nos nossos pontos fortes, mas especialmente nos nossos pontos fracos. Ele sabe qual é a sua fragilidade. Talvez você tenha um temperamento muito forte, ele vai te tentar nisso. Talvez você tenha um apego às coisas materiais, ele vai te tentar aí. Não devolve o seu dízimo, não. Ele diz: não dê a sua oferta, não tem o seu pacto. Ele vai tentar te afetar aí, porque quando mexe no bolso, para muitos é a grande tentação. Seja fiel a Deus. Atente, qual que é o pecado que tem me atrapalhado de ter comunhão com Deus? É a avareza? Será que é um temperamento raivoso, vingativo? Porque às vezes para alguém o orgulho, sabe, de pedir perdão ou dar perdão, seja o grande problema dele, seja o grande pecado que ele acaricia no coração. Sabe aquele ressentimento? Eu tenho ódio de alguém por algo que essa pessoa fez no passado contra mim. Se é esse pecado, você precisa confessar a Deus, você precisa abandoná-lo. Talvez seja algum vício escondido, o álcool, drogas, talvez o vício da pornografia, que tem tirado a sua paz, sua alegria de ser um cristão fiel. Coloca nas mãos de Deus. O grande erro, um dos grandes erros de Judas foi ter um pecado escondido, secreto. Talvez você esteja sendo desonesto com alguém na sua empresa, com algum funcionário, ou desonesto com o seu patrão. É o momento de você se arrepender e fazer diferente. Ou talvez você esteja sendo desonesto com Deus, não devolvendo aquilo que pertence a Ele, os dízimos, e nem dando o seu pacto, a sua oferta. Sabe, irmãos, precisamos fazer a oração de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos. Mostra, Senhor, mostra o caminho que eu devo andar. Guia-me por esse caminho. Irmãos, não podemos tentar esconder de Deus, Ele sabe de tudo. E sabe qual que é o prazer do coração de Deus? Ouvir dos nossos lábios a confissão. Porque a Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados não achará misericórdia, mas aquele que confessa e os abandona alcançará perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, não a gente, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Então a gente precisa confessar ao Senhor. Nessa manhã você tem a oportunidade de fazer isso. Agora, irmãos, outra coisa que a gente pode aprender da vida de Judas: a associação com aquilo que é espiritual ou com uma pessoa espiritual não te torna automaticamente uma pessoa espiritual. Vou repetir aqui, porque isso é importante. Judas estava perto de quem? De Jesus. Jesus era uma pessoa espiritual? Sim. A espiritualidade de Jesus fez Judas ser espiritual? A espiritualidade de Jesus deu oportunidade para que Judas fosse uma pessoa espiritual? Mas por que ele não se tornou uma pessoa espiritual? Porque ele não quis. Porque a decisão era dele. Vocês entendem? A salvação é o que, irmãos? Individual. Embora Jesus venha buscar um povo, a salvação é individual. Você, meu querido jovem, você precisa tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Não é a decisão que seu pai tomou que vai determinar que você vai ser salvo ou não, ou que sua mãe tomou.
Não é você estar afiliado à igreja ou não. Não é você andar perto do ancião, do pastor ou não. Não é isso que vai te tornar uma pessoa espiritual. O que vai te tornar uma pessoa espiritual é você entregar totalmente, integralmente sua vida a Cristo. É isso que vai te tornar uma pessoa espiritual. E a terceira e última lição que a gente aprende da vida de Judas. Judas, ele rejeitou o maior de todos os presentes de Deus. Somente Judas traiu Jesus dentre os apóstolos? Qual o outro que traiu mesmo? Pedro. A Bíblia diz que Pedro, por 3 vezes, ele negou o Senhor. Mas Pedro foi salvo? Sim. Porque Pedro, ele aceitou o maior de todos os presentes de Deus. Qual foi o maior presente? O perdão. Mas Judas, infelizmente, ele não aceitou o perdão de Deus e não desfrutou da salvação. Ele carregou o sentimento de culpa e, como consequência, lamentavelmente, ele se perdeu. Tirou a sua própria vida por causa do remorso de ter entregue o próprio Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, de tudo que eu falei nessa manhã para você, de tudo que Deus falou para você, na verdade, porque aqui a gente é mero instrumento. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você não pode ter ido tão longe que Deus não possa lhe alcançar, te restaurar, te dar uma nova oportunidade. Pastor Tiago, eu sou um pecador, eu tenho pecados acariciados, eu errei tanto na minha vida. Não importa, não importa. Ele é fiel e justo para te perdoar, te purificar, te restaurar, te dar uma nova chance, uma nova vida na presença do Senhor. Amém? Quantos aqui desejam, do fundo do seu coração, ao olhar para a história de Judas, dizer assim: Senhor, eu quero aceitar o teu perdão. Eu quero ter uma nova vida, ou experimentar uma nova vida a partir de hoje. Eu quero aproveitar todas as oportunidades para crescer e me desenvolver na fé. A partir de hoje, Senhor, eu vou ler diariamente a Bíblia, vou estudar a minha lição da escola sabatina, eu vou me esforçar para ter um momento na Tua presença através da oração, eu vou me esforçar para ser uma testemunha do Senhor, levando o Evangelho, a palavra de Deus para os meus amigos, para as pessoas que me cercam. Eu vou fazer a minha parte, Senhor, mas eu quero que o Senhor me ajude a vencer as minhas tendências pecaminosas, me ajude a triunfar sobre o pecado pelo Teu poder, não pela minha força, mas pelo Teu poder. Vai chegar um dia, irmãos, que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, quando Ele despontar nas nuvens do céu, a Bíblia diz que Ele vai nos levar para o paraíso. E quando chegar no paraíso, nós teremos uma linda festa lá. Uma mesa será colocada lá. E nós vamos ter a oportunidade de, pela graça de Deus, estar em uma ceia, as bodas do Cordeiro. E Jesus não quer que você esteja ausente dessa festa. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Talvez eu esteja falando para alguém que falta exatamente isso na vida dela ou dele. Falta a decisão de seguir a Jesus, de dizer: Senhor, eu entrego plenamente a minha vida em Tuas mãos e quero que o Senhor faça a obra que eu por mim mesmo não posso fazer. Você deseja dizer isso para Jesus hoje? Amém? Eu vou cantar uma música agora. Eu não ensaiei essa música. Eu fui desafiado hoje de manhã. Mas Deus vai nos capacitar para isso, né?
Quando eu estava aqui na Vila Brasilândia, o Emerson me ensinou a cantar. A gente cantava, né, Emerson? Aí depois que eu fui para o ministério pastoral, eu parei de cantar, mais pregar. Mas hoje eu vou fazer uma palhinha. Eu vou cantar uma música, um hino lindo. Enquanto eu canto essa música, se você deseja dizer assim: Senhor, eu quero ser uma nova criatura na Tua presença. Eu quero que o Senhor faça a transformação que eu tanto necessito. Se você tem esse desejo no seu coração, eu gostaria que você ficasse em pé onde você está, enquanto eu louvo a Deus. Está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou, e ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou, foi saudado como um rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e no corpo angelical, com a festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir, ainda falta você não resistir a tanto amor ao teu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Eu quero estar nessa grande festa, lá no céu. Mas não sozinho, é claro. Eu quero estar cercado por minha família e quero também estar junto com todos vocês.
e com tantas outras pessoas que terei o privilégio de pregar a palavra de Deus e alcançar para o Senhor Jesus. Amém? Sabe, irmãos, a história de Judas nos ensina que mesmo um discípulo pode se perder. Mas não precisa ser assim, é claro. Se como os demais discípulos nos entregarmos totalmente a Cristo, Ele terá a alegria e o privilégio de nos transformar com o seu poder. Você sabe quais são as suas lutas espirituais? Você sabe quais são? Você conhece muito bem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você conhece onde você está negligenciando, você sabe. Talvez seja a leitura da Bíblia, a oração, a assistência à igreja. Talvez você esteja muito apegado ao trabalho, aos estudos. Eu não estou aqui, irmãos, fazendo uma apologia contra o trabalho e o estudo, não. Os lazeres, porque ninguém é de ferro. E Deus também quer que você tenha um momento de recreação com seus amigos, é claro. Mas nós precisamos colocar os pingos nos is. A gente precisa realmente saber o quê? Quais são as prioridades. E a maior prioridade na vida do cristão precisa ser Jesus. Uma vez eu ouvi um pregador que dizia o seguinte: Deus colocou em nosso coração um trono e uma cruz. Quando você coloca Jesus no trono do seu coração, naturalmente você está crucificando o seu próprio eu, essa natureza pecaminosa. E aquele que crucificar o próprio eu, aquele que morrer para esse mundo, viverá para sempre. É isso que a Bíblia diz. Então o nosso grande desafio é colocar Jesus no trono do nosso coração, para que Ele crucifique o nosso eu. Nós vamos falar como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, quando você coloca o seu eu, a sua vontade, os seus caprichos, os seus desejos no trono do seu coração, o que acontece? Novamente a gente crucifica quem? Jesus Cristo. E aí o sacrifício do Salvador para a gente foi o quê? Foi inútil, foi em vão. Tudo depende de colocarmos o Senhor como primeiro, o primeiro. Conhecem aquele hino do Arautos do Rei? Se Ele não for o primeiro, tudo é vão. Ele tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o primeiro na minha família. Jesus tem que ser o primeiro no meu trabalho. Jesus tem que ser o primeiro nas minhas finanças. Jesus tem que ser o primeiro no meu lazer. Jesus tem que ser o primeiro em todas as áreas da minha vida. Eu preciso fazer a seguinte pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? Qual é o tipo de lazer que Jesus teria? Qual é o tipo de filme que Jesus assistiria, se Ele assistisse? Qual tipo de sites Jesus acessaria? Porque eu creio que Jesus ele não viveria alienado. Se Ele estivesse aqui hoje, Ele estaria conectado também. Mas de que maneira Ele usaria as redes sociais? Para que Ele usaria? Para que, irmãos? Pregar o Evangelho. Vocês entendem? Quando a gente coloca Jesus em tudo, a nossa vida vai estar de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero encerrar aqui essa mensagem. Talvez a gente tenha aqui em nosso meio alguém que está estudando a Bíblia com a Igreja Adventista, esteja assistindo a TV Novo Tempo, alguém que participe, quem sabe, de um pequeno grupo, ou alguém que tenha parentes que são da igreja, mas ainda não é batizado na igreja. Se sentiu tocado com a mensagem dessa manhã. Eu gostaria de orar especialmente por você, para que Deus te prepare, ou prepare o seu coração, para que no tempo oportuno você possa ser batizado também. Assim como eu fui no passado nessa igreja. No dia 6 de junho de 2002. Aqui nessa igreja eu fui batizado. Pelo pastor Álvaro Piacenso, lembram-se do pastor Álvaro?
Pastor Álvaro Piacenso. Era um período de inverno também. Estava frio. O aquecedor do tanque tinha pifado. Então fui batizado, mas frio, gelo. Mas o coração estava aquecido. Amém? Será que nós temos alguém aqui que deseja também, igualmente, como eu fui batizado lá em 2002, aqui nessa igreja? Será que nós temos alguém que gostaria também de dar esse passo e dizer assim: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero tomar uma decisão ao teu lado? Se nós temos alguém aqui, pode vir aqui à frente, pode levantar a mão onde você está. Eu não sou batizado ainda, mas eu quero continuar estudando a Bíblia e no tempo oportuno Deus fazer a obra na minha vida. Será que nós temos alguém aqui? Pode levantar sua mão. Talvez alguém que esteja por algum motivo afastado da igreja, mas está novamente voltando, e nós estamos felizes com a tua presença, Jesus, também. Você faz parte dessa família. Agora é só ajustar, quem sabe, os detalhes para esse reencontro pleno através do batismo na presença do Senhor. Será que nós temos alguém? Temos algumas pessoas aqui. Quero orar por vocês. Vocês se importariam de vir aqui um pouco mais próximo comigo? Não precisam vir sozinhos, vocês podem vir acompanhados pelo irmão ou pela irmã que convidou vocês. Amém? Tudo bem? Seu nome? Isilda. Tudo bem, Isilda? Tudo bem? Nosso irmão é o Cícero. Podem ficar aqui. E o senhor? Edivaldo. Você está acompanhando ela? Ah, seu irmão? Não sabia não, Rubens. Então, é irmão do Rubens, é nosso amigo já, viu? Naturalmente, porque o Rubens, como dizia o meu tio, né? Meu tio é nordestino, meu tio Zé Mendes. Ele dizia o seguinte: olha, você é meu e boi não lambe. E se lamber, a gente corta a língua. Esse aqui é um grande amigo, viu? E a gente fica feliz com a decisão de vocês. Estamos em oração. Você veio convidado por alguém, Cícero? Ah, é? Mas você conhece algum irmão aqui? Há algum tempo, né? Você se batiza dia 20? Toca aqui, meu irmão. Parabéns, viu? Ele já está decidido aí, né? Deus seja louvado. Quem é o seu grande amigo aqui, Cícero? Moisés. Esse não é o profeta, mas é um... Mas tá parecendo o profeta, essa barba aí, né? Vai estar quente, viu? Fiquem tranquilos. Eles vão aquecer. Deus seja louvado. Podem subir aqui, acho que fica melhor nesse momento da oração. Muito bem. Temos mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Dizer assim: olha, eu quero... Talvez aí os jovens, né? Os juvenis que estão aí, a gente está se aproximando do batismo da primavera, em setembro. Olha, eu quero me preparar também, quero tomar essa decisão ao lado de Cristo. Pode vir aqui à frente. Tiaguinho, vem cá. Vem. Luizinho, vem cá. Eu e minha esposa, a gente tem um desafio aqui. Três rapazinhos, né? E o nosso desejo é que em breve, quando eles estiverem aí com a idade apropriada, possam também se entregar a Cristo, né? Vamos orar ao nosso Deus. Lembrem-se, qual é o ponto fraco da sua vida? Onde que você está falhando? Onde que eu estou falhando? O que eu preciso fazer para ser uma nova criatura na presença do Senhor? Temos mais pessoas se aproximando, vindo aqui à frente. Amém. Tudo bem? Deus continue guiando vocês, viu? É uma alegria poder tê-los aqui conosco também. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Querido Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes as preocupações que nós temos. Nós enfrentamos tantas dificuldades na vida, ó Deus. Pode ser que as pessoas que aqui vieram à frente, outras que estão na congregação, estejam passando por um momento de muita provação.
E por conta desse momento de provação, estas pessoas elas estão oprimidas, se sentem pequenas diante dos desafios e por conta das provações muitas vezes têm negligenciado a vida espiritual. Mas nós queremos lhe pedir, Senhor, que Tu nos faça fortes, que Tu modifiques o nosso coração, transforme o nosso interior e nos faça perfeitos em Cristo. Abençoe essas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor. Elas desejam se preparar para num futuro próximo serem batizadas. Que o Senhor possa remover os obstáculos e que eles sejam fortes em Ti para serem triunfantes na Tua presença. Olha para os Teus filhos que aqui estão. Muitos deles já estão nessa caminhada há tempos. Ó Deus, quando o Senhor Jesus retornar, não permita, Senhor, que por causa da nossa negligência estejamos fora do céu. Mas ajuda-nos, ó Deus, a fazermos diferente daquilo que fez Judas. Ajuda-nos a aproveitar a oportunidade que o Senhor nos oferece hoje, para vivermos uma vida consagrada na Tua presença. E assim, ó Deus, possamos estar prontos naquele grande dia quando o Senhor voltar. Prepara a nossa família também para estar junto de nós. É o que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.